Pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa live periódica que observa os movimentos astrológicos, os ingressos, aspectos, configurações, a nossa CET do céu, a nossa companhia de engenharia de tráfego planetária deste período de 14 a 20 de dezembro, ou 15 a 21, conforme queiram, mas abrangendo os últimos dias de Sagitário, os últimos dias dos sagitarianos, Mercúrio ficando direto, lua cheia geminiana, pautas interessantes a quem assiste ou assistirá ao longo da semana. Boa noite, Cris, boa noite, pessoal que assiste ao vivo a cores ou que assistirá ao longo da semana. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana com céu astrológico de lua cheia, que a gente começa já esmiuçando. É uma lua cheia geminiana, uma lua cheia. A lua cheia ela é sempre interessante para questões que abranjam um fator de expansão, divulgação, né? Uma lua cheia conjunto a Júpiter, ainda ali próximo a Júpiter, né? Deixa eu só confirmar se tem uma conjunção dessa lua cheia com Júpiter. Mas é uma lua cheia geminiana que, em geral, dá indício de um sentido de expansão de comunicação, marketing, né? Toda lua cheia ela é interessante para eventos. Então, esses eventos de fim de ano, boa noite, Ana Martins, eventos de fim de ano, confraternizações, eles estão suscetíveis a uns bons bafafás, umas boas tagarelices, revelações, né? Amigo secreto, essas pautas de fim de ano ou de trazer à tona questões no geral. Então, uma lua cheia geminiana ela é interessante para esse contexto, né, de uma espécie de escancaramento de informação, o marketing, merchan. Gêmeos é um signo que tem um condicionamento porque envolve informação. Então, para os contextos de marketing, divulgação impressa, divulgação de serviço, estudos, né? Questão de comunicação, questões das mídias, né? Fica aí acentuada essa proporção. Não chega a ter uma conjunção com Júpiter, embora o Júpiter esteja em Gêmeos, tá? A lua cheia ela já é num grau ali, né? Ela é no comecinho ainda de Gêmeos, não chega até a conjunção de... Saudações, Juliana! Saudações, galera que chega. Céu da última semana sagitariana. Então, uma lua cheia em Gêmeos tem um fator interessante desse contexto de mídia, informação, pode ter notícias bombásticas, né? Às vezes não é nem notícia bombástica, mas ela cria um alvoroço, né? Um uou, né? Às vezes a janelinha do avião vira um uou, né? Nossa, né? Então tem um time aí, agite antes de beber, né? O fator de expandir o que foi agitado, aquela pressão, né? Lua cheia geminiana dá um fator interessante para o marketing, para o que envolve informação, comunicação, negócios, comércio, essa parte que de repente alguém possa movimentar nesse contexto, né? Então dá uma proporção interessante nessas pautas envolvendo questões. E é um tempo aí do público, né? Normalmente enche os lugares, fica mais movimentado, os diz que me diz, né? Intensifica questões de estudos, mídias, boatos, a boataria, a fofocaria. A lua cheia geminiana fica às vezes um pouco difícil não escaparmos de algumas fofocas, de alguns, né, contextos, mas de todo modo tem um sentido interessante da intensidade das comunicações, dos eventos, dos lugares. Boa noite, Inês, das situações que, de certa maneira... Boa noite, direta e indireta, Ana. Então, todo um fator de intensidade, no sentido até dos encontros, né? As surpresas das festas da firma, né? Aquelas revelações que aconteciam o ano inteiro e você nunca soube, né? Então, a lua cheia geminiana, ela vai dar
os para capar aí, né? As festas da firma vão ter uns agitos aí que só lua cheia em Gêmeos podem dar um dinamismo. E também o que envolver estudos, informação, comunicação, questões também associadas até parte de didática, né? Parte estudantil, ganhando uma intensidade num tempo de lua cheia geminiana, né? Onde você tem Mercúrio, tanto o Mercúrio está domiciliado, tá bem posicionado. Então é aquela questão da curiosidade, da informação, que também a gente fica mais suscetível. A lua cheia em Gêmeos, ela faz às vezes a gente entrar nos assuntos sem querer também, tá? Então a gente pode querer entrar nas fofocas ali. Quem que falou isso? É verdade isso, né? Então a lua cheia em Gêmeos, a gente fica um tanto também inteirado ali, querendo ouvir que fala, qual que é a notícia, né? Né? Então tem umas curiosidades. Nossa, Mercúrio, encontrei um amigo da adolescência. Olha que interessante, ô Inês. O Mercúrio retrógrado, ele dá reincidência de reencontros de amigos da adolescência. Às vezes até nem combinou tanto, a coisa acontece, dá esses revivals de informação, notícia, né? Essa semana eu tive que trocar a maçaneta do portão, porque quebrou a maçaneta do portão. E aí troca toda a fechadura, porque a outra não servia, o chaveiro teve que trocar toda a fechadura. Às vezes acontece uns pra acabar desses de Mercúrio retrógrado, você tem que trocar o registro, a maçaneta do portão. E alguns até mudam de casa, em algumas questões com mudança, tá? Então tem essa questão. Vai continuar no rodo do rato. Ana Martins, calma elegância. Tá? E uma notícia também esperada aí, a galera tá na expectativa, o Mercúrio Mercúrio domingo, vai do R para o S, do retrógrado para o estacionário, ou seja, vai do retrógrado para direto. Vamos começar a semana com Mercúrio tocando bonde, toca o bonde, Mercúrio, né? Mercúrio de volta ao direto, então dá essa perspectiva aí de retomar, de direcionar melhor conversas, informações, né? Se a gente vem aqui na questão do Mercúrio, olha só, ele vem, né? Quando ele fica no meio do Solzinho e da Terra ali pelo dia 5, e aí para o dia 15 ele está na retomada ali, indo para a direita. Agora, começou ali, é quando ele começou a retrogradar, né? Aí depois, no dia 5, ele ficou no meio da Terra e do Sol, que foi a metade do tempo, e agora no dia 15, ele retomando a movimento direto. Então, tem esse condicionamento de voltar pautas, de lidar com uma melhor percepção dos assuntos. Mercúrio direto, apesar dele estar direto, ele transita até os 26 de Sagitário, até começo de janeiro. Então algumas coisas do Mercúrio retrógrado podem reincidir nesse tempo de Mercúrio direto, tá? Glória a Deus, né? O teu ascendente em Gêmeos. Então, o pessoal dos mercurianos sentem, né, com uma sensibilidade. Então, tem toda essa dinâmica de Mercúrio retomando o movimento direto. Então, ele pode facilitar o andamento de questões, o que vem estagnado ter uma percepção diferente já a partir de segunda, né? Uma cliente realmente voltou a me procurar. Direta e indireta, né? O que eu falei para você. Eu fiz mapas, consultas de gente que tinha mandado contato antes, não tinha marcado, agendado, e agora, quando ele estava retrógrado, agendou, fez a consulta. Então, os retomar contatos, eles são bastante frequentes com cliente, com até amigos ou contatos num sentido geral. Então é uma reincidência, é o lado bom do Mercúrio, que às vezes a gente volta a pautas que não tinha tratado. Mercúrio retrógrado, ele tira do stand-by algumas coisas também e coloca outras. Agora, quando ele fica direto, também é possível que ande algumas questões
é importante certificarmos de informações também. Às vezes uma coisa que foi combinada com o Mercúrio retrógrado, Mercúrio ficando direto, pode ser ajustada, melhor alinhada. Às vezes vem os juros, né? Vem umas coisinhas aqui, outra ali, né? Então tem esse dado, tem essa questão. Né? Boa noite, Mini Mônica, Alemar de Portugal. Então o Mercúrio volta a ficar direto nesta passagem de domingo à noite para segunda. Então tem esse fator, negociação fechada com sucesso. Bom sinal, tá vendo? Até o Mercúrio retrógrado tem princípio para retomada de contatos, e agora no domingo retoma para o direto, né? O Beta Gurgel, ergue as mãos para o céu. Rimou, Beta Gurgel, ergue as mãos para o céu. Então, Mercúrio retomando o movimento direto, tem também esse fator. Ele passará pelos graus de retrogradação, que é os graus que a gente chama de graus de sombra, até começo de janeiro. Então, com Mercúrio direto, também tem um sentido de proporcionar dedicação a pauta. Ô, Juliana Melo Mauá, tem o mapa do Lula. O mapa do Lula a gente deixa para lá, tem uns 14 mapas do Lula. Então, o Mercúrio direto vai passar pela região que ele ficou retrógrado, e às vezes isso traz uma espécie de continuidade de um jeito diferente do que foi tratado com Mercúrio retrógrado nesse tempo de 25 de novembro até 15 de dezembro, tá? Então, essa região dos 26 a 10 de Sagitário, né, mais ou menos, deixa eu só confirmar aqui, então tem essa proporção, né, de voltar pautas, voltar tratativas, ou continuar de um jeito diferente, ou o que foi, às vezes fica combinado uma coisa ali, a pessoa, sei lá, segura uma oferta, sabe? Às vezes segura esse preço aí até segunda-feira, né? Uma coisa que você combinou, né? Então fica um pouco uma espécie de tratativa, de condições, né, de fatores. O Lula, olha que curioso, né, ele voltou a ter que fazer uma cirurgia quando Marte retrogradou, né? Então, às vezes, Marte retrô, ele dá indício de voltar a ter que fazer questões cirúrgicas. Então, é condizente com um pouco um momento, às vezes, do que se vive no céu, tá? Então, está um pouco dentro do contexto, mas a tendência é que esteja tudo em ordem com excelentíssimo presidente. Então, o Mercúrio direto tem essa questão. A gente pode perceber pautas de 25 de novembro até agora, foi o tempo que o Mercúrio retrogradou. Agora, quando ele fica direto, para um melhor andamento, uma melhor percepção, aquilo que era percebido de um jeito diferente, perceber de um jeito novo, uma reunião de condomínio que ficou mal resolvida, aí de repente esclarece alguma questão, né? Ainda mais questões de fim de ano, será que pode aí marcar coisa, fazer isso, fazer aquilo, né? Ou a arvorezinha de Natal, né? Ou alguma coisa que você está combinando no fim do ano, viagem, comprar presente, uma coisa que você comprou precisa trocar. E o Mercúrio direto, ele também dá um pouco dessa margem, no sentido das vivências e de voltar determinadas conversas. Então vale olhar aí na área de Sagitário, de 6 a 26 graus, porque tem tendência a um jeito, uma reordenação de comunicações ou de informações, ok? E não esqueçamos que uma lua cheia geminiana, que tende também a propagar informações. Então é aquilo que eu digo, às vezes você vai na festa da firma, você pode descobrir coisas, né, ainda mais numa lua cheia em Gêmeos, que aconteceu o ano todo, né, e você não sabia, aquela pessoa paquerava outra, ou então aquela pessoa foi promovida e você não sabia, né? Então pode rolar uns times assim na festa da firma. E algumas fake news também, Mini Mônica, é isso aí. Não é de se estranhar, né? Então, aí outra coisa, o fato de Mercúrio estar direto não quer dizer que a gente fuja de certas desordens de comunicação, não, porque até janeiro a gente pode sentir uma certa vibe de Mercúrio retrógrado, porque Mercúrio ele está numa condição de recepção mútua, tá?
Ele está numa condição de recepção mútua. O que é isso? O Mercúrio está em Sagitário, o Júpiter está em Gêmeos. Então, eles estão numa espécie de sensação de conotação de oposição. Então, o planeta de Gêmeos está em Sagitário, em exílio, o planeta de Sagitário, que é Júpiter, está em Gêmeos. Então, quando o Mercúrio estiver em Sagitário, não estranhem desafios de comunicação, desafios de entendimento, de retórica, né? DRs às vezes que vêm querer ter com a gente, pautas, assim, desafios nessa questão comercial, que o governo não está conseguindo fazer lá os acordões dele, né? Até mesmo num contexto geral, né? Desvio de rota, né? A pessoa erra lá o GPS, é baleado. Então, o Mercúrio em recepção mútua com Júpiter, às vezes é uma tensão que o fato de estar retrógrado só vai dar uma aliviadinha assim, mas a tensão Mercúrio-Júpiter ainda segue. De todo modo, pede-se calma e elegância, ponderação, né? Nosso lema, o nosso mantra, tá? Então vale esse detalhe. Loché vai pegar só 5, Inês. Olha, interessante para umas festinhas interessantes aí, né? Casa 5, né? Uns afetos, umas festinhas, festinha da firma, dá para aproveitar mais, né? Lua cheia na 5, pô, dá para curtir bem uns lances legais aí, como diria Guilherme Arantes. Tem que ter um lance legal, né? Então, tem havido imensos, nunca senti tanto Mercúrio retrógrado. Por isso, Ana Martins, porque tem a recepção mútua Mercúrio-Júpiter, tá? Então, não estranha. Às vezes, o mesmo fato do Mercúrio estar direto, ele ainda poder dar alguns resíduos de sequelas nas comunicações, nos desafios de comportamento, num fator de tentar entender melhor o que alguém quer dizer, o que alguém quer colocar. Também voltam-se contatos, mas é um desafio no ter que lidar com também gente que queira botar banca, criar mensagens alertantes nos grupos, né? Cuidado com o grupo de família, aí com esse tempo Mercúrio-Júpiter, mas também um sentido aí de uma atualização de informação, atualização de conhecimento, né? Não se acomodar com informação, não se acomodar com o conhecimento. Não estranhe também as lorotas dessas viagens de planeta regente de ano, que na minha ideia não existe, né? Isso aí vai ter uns borbulhões aí com muita intensidade. As astrologices, xaropices vão acontecer de maneira frequente, tá? Não estranhe. Então, Mercúrio e Júpiter, teremos muitos debates para exorcizar nesses tempos recentes, seja ou por fake news ou por quem queira botar banca de conhecimento, seja em algo da nossa vida ou em opiniões, né, de conclusões precipitadas. Então vale o cuidado com o conteúdo do que se coloca e com aquilo que a gente lê também. Tá? Então, um tempo aí de reposicionar informação, organizar o entendimento de aprendizados também. Tá? Mas, de todo modo, o Mercúrio direto ele tem uma ideia de um sentido melhor para lidar com algumas informações, com alguns contextos de comunicação, com alguns contextos de posicionamentos também, no sentido de uma melhor condição de informação, né? Então, às vezes a gente certifica que aquilo era um preço, aquilo é outro, né? Não é pego de surpresa com a informação de custo de alguma coisa, ou do roteiro de viagem que era aquilo e não era aquilo, né? Então, Mercúrio diz, nossa, ainda bem que eu reli aquela informação, senão eu ia ficar, né, no preju. Mercúrio direto ele pode dar essa margem de uma melhor queda de ficha, queda de créditos de informação. Lua cheia na casa 4, mnemônico, destrava questões domésticas, né? Pode ser interessante para reencontros ou momentos em family, né? Para botar ordem no coreto também, certo? Temos dia 14 de dezembro, uma quadratura, né? Para a gente não perder o costume, de Sol com Netuno, tá? Quadratura Sol-Netuno recomenda atenção para não criarmos falsas impressões
2025 tem roleta de tudo quanto é nação, russa, americana, né? Tem roleta parisiense, francesa, alemã, tudo que é roleta, tá? Você vai escolher a roleta para girar em 2025. Então, o Sol quadratura Netuno tem uma tensão aí com, principalmente para a gente não dispersar à toa. É um período de cuidado com foco diante de objetivos e cuidado para a gente não dispersar daquilo que a gente precisa tratar e resolver com melhor foco, com melhor atenção, né? Que o Sol tá em Sagitário, quadrando Netuno está em Peixes, né? Então é um tempo também para a gente não perder foco do que é essencial, né? Natal a chegar e eu querer vê-los pelas costas. Então, a lua cheia geminiana precisa de um cuidado para a gente não jogar algumas verdades em certas DRs também. Tá? Lua cheia geminiana. Tá? Esse aspecto para dispersar é fácil, é só quadratura Netuno para dispersar para quem tem déficit de atenção, para quem tem TDAH, só quadratura Netuno ele dá ou uma acelerada ou uma voada, tá? Então vale uma atenção, a tendência para a gente não ficar voado com um esquecimento de coisas, não vai esquecer, né, a carteira, não vai esquecer o que tem que fazer para resolver uma compra, né? Então, Sol quadratura Netuno, cuidado para a gente não perder o foco, não ficar distraído por nada, ou também não entrar até em pilhas ou confusões desnecessárias, porque o Sol quadratura Netuno ele tem um aspecto meio ilusório também. Às vezes a gente ouve uma conversa, uma informação que a gente não precisa dar tanta trela, não precisa gastar energia com aquilo, né? Então esse é um ponto interessante. Sol quadratura Netuno também requer uma atenção para a gente não gastar energia desnecessária com temas pouco relevantes, né? É como se fosse não uma dispersão por distração, mas uma dispersão por ilusão ou coisa que não importa, mas a gente desviou o foco porque aquela pessoa começou a falar umas abobrinhas e a gente começou a entrar na pilha, né? Sol quadratura Netuno requer também um alerta para não entrarmos em pilhas desnecessárias ou nos distrairmos com coisas pouco úteis, pouco relevantes, né? É o aspecto que a gente dispersa até por uma coisa pouco necessária. Então vale essa atenção, um tempo aí de uma necessidade de reflexão também, né? A gente não criar falsas impressões ou porque alguém disse alguma coisa, ou porque alguém tem uma opinião assim. Não é porque a pessoa, às vezes, sei lá, tem uma opinião diferente, você já radicaliza com ela. Ah, direitista, esquerdista. Às vezes ela tem uma opinião meio assim, popular, né? O Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, ele era né, temperamental, né? Tinha horas que ele era... Essa é uma opinião impopular minha, né? Todo mundo, né, bajula lá o Ayrton Senna quando precisava meter 250 km por hora para tirar o Alan Prost da corrida, ele tirava, né? Ele tinha umas cachorradas também. Mas, ok, opinião impopular, não é? Nem por isso o Gui é uma pessoa insuportável, chata, né? Só porque tem algumas críticas em relação aos heróis nacionais. Então, às vezes a gente pode ter uns certos exageros com algum tipo de discórdiazinha que Gui, estou a aprender a dirigir, estou um pouco frustrado, parece que não consigo. Demora, né, Minimônica? O dirigir requer ali calma e elegância, né? Então vale essa atenção. Já senti umas quedas de energia física. Também, Juliana Melo, Mauá. Sol Netuno, tem que ter um cuidado para a gente não dispersar com a nossa energia, não gastar energia à toa, tanto com tarefas quanto com conversinha mole, com conversinha para boi dormir, né? Conversinha fiada, tá? Vale essa atenção para a gente não dispersar à toa com questões cotidianas, certo? Na quinta, entre quarta e quinta, Vênus-Júpiter em trígono, aí um aspecto bacana, um aspecto bom, positivo para a expansão de contatos, para uma interação social, também é um bom aspecto para vivências em grupo. Vênus em Aquário com Júpiter em Gêmeos, né? Contatos à distância, trocar ideia ali, leva lá um vinhozinho para o professor para agradecer no fim do ano, né?
vai lá, né, uma confraternizaçãozinha, né, pro próprio relacionamento, no namoro, né, vai de carro para Floripa, Cris, ô, boa viagem, boa viagem. Então, vai pegar um trigo no Vênus Júpiter, vai curtir a paisagem, desfrutar. Então, Vênus trigo no Júpiter tem, cuidado com a Regis Bittencourt, que a Regis Bittencourt, né, tem lá as suas necessidades de cautela, calma e elegância, com aquelas carretas que atrasam a nossa vida, né? Às vezes eu pegava o ônibus para Curitiba às 6 da tarde, achando que ia chegar meio-dia, 6 da manhã, achando que ia chegar meio-dia, eu chegava às 6 da tarde, porque cada 2 horas tinha uma carreta virada. Então, mesmo de todo modo, Vênus trigo no Júpiter, Vênus trigo no Júpiter requer um lado de contatos ou de negócios também especiais. É um bom aspecto num contexto financeiro, para planejamento de despesas, para até tratativas de alguns acordos, se está para fechar algum acordo, está para ter uma conclusão de negociação. Vênus trigo no Júpiter é sempre interessante, tá? É sempre entre quinta e sexta-feira. Tá? Então, um ponto aí bacana para poder concluir questões até de negócios, para declarações amorosas também em fim de ano, para contatos de viagens, para planejamento ou convivências à distância. Então, também tem esse detalhe de um expandir convivências. Às vezes as confraternizações geram novas amizades, essas confraternizações de fim de ano que você, sei lá, a pessoa trabalha online, aí encontra quem você não viu o ano todo, né? Então o Vênus Júpiter também dá essa expansão social, essa perspectiva de mais interação com quem a gente não via ou só mantinha contato online, né? Então também tem essa boa perspectiva quando Vênus Júpiter faz trígono. Também um dado assim de aprendizado, busca por referências, né? Às vezes a gente absorve novas inspirações com gente que tenha conhecimento, um mentor novo, né? Ou com quem, sei lá, na terapia, ou com professor, ou com quem a gente tem uma convivência de admiração por aprendizados, bons conselhos, né? Um trígono Vênus-Júpiter também é condizente com um bom momento de troca e aprendizado nas relações e convivências. Certo? Também então para tratativas, negócios, alguma expansão de objetivos que envolvam algo material também e questões à distância, seja por tratativas de viagens, parte burocrática ou até planejamento de algo que envolva vínculos à distância também. Certo? Então, repassando, gente, lua cheia geminiana já no domingo, né? Aquela história que eu disse para vocês. Semana de lua cheia, ela dá intensidade de movimento, às vezes, em questões do público, né? Compras, negócios, né? Festa da firma, aquela história de você descobrir informação. Calma na alma, Ana Martins, calma e elegância. Então, lua cheia geminiana, você às vezes tem uma intensidade nas convivências, para contatos, ótimo para o marketing, ótimo para divulgar negócio, ótimo também para interação social, festa na firma, festa de fim de ano, você descobre as notícias que você não sabia, né? No geral. Marte está retrogradando, ô Cris. Marte está na pauta, vai até fevereiro, tá? Então ele vai continuar ainda com a tendência de causar, porque está oposto a Plutão. Então as tensões marcianas, elas seguem ainda suscetíveis, seja no contexto coletivo, seja no contexto pessoal. Então vale um cuidado também para não ter ansiedade, precipitação, né? No geral. Marte não faz ali, ele está ali numa oposiçãozinha, fez oposiçãozinha com Vênus aí essa semana, né? Mas no geral ele não está exato, mas tem um desafio ali com
Mercúrio, né? Ó, tem o Sol quadratura Mercúrio. Ele está até de bem com Mercúrio, Marte, tá? Então, Mercúrio ficando direto, ele vai tomando rumo também, né? O Mercúrio trígono com Marte, mas com Mercúrio direto, ele é interessante para uma retomada de decisões, com ideias melhor elaboradas, né? Porque com ele retomando o movimento direto, ele ainda pega essa semana um bom aspecto com Marte, tá? Então tá ali, tá só um pouquinho mais sob controle, ou pelo menos um pouco mais positivo para redirecionar ideias, para retomar pautas, para retomar conversas, reconsiderar decisões, que é a tônica de Marte retrógrado até fevereiro, final de fevereiro, tá? Então temos aí movimentos com a lua cheia geminiana propiciando aí intensidade nas questões de emoções, de escancarar emoções, escancarar informações, né? A gente descobre coisas, ou as questões das mídias, questões de pautas. Eu digo aqui, às vezes as notícias ficam muito mais uou, né? A pessoa às vezes, né, sei lá, a janelinha do avião fica uma notícia de fantástico, né? Então a lua cheia em Gêmeos, ela também tem um pouco desse contexto, mas também bom para contato com o público, esses tempos de confraternização, a gente poder descobrir coisas que a gente não sabia. É ótimo para um marketing geral, para quem faz publicidade virtual ou comercial, né? A semana está com os movimentos. O Mercúrio retomando o movimento direto, ele tem um sentido de uma melhor ideia, uma ideia diferente, um reposicionamento de questões, né? Então esse é um sentido. A lua cheia é 1 grau, viu, Ju? Tá? Acho que é 1 grau de Gêmeos, tá? Então vale um olhar também. E o Mercúrio retomando direto, não esqueçamos, ele tem a recepção mútua com Júpiter. Mercúrio rege Sagitário, está em Gêmeos, Júpiter rege Gêmeos, está por Sagitário. Então é como uma oposição, mesmo sem estar em oposição, tá? Isso até janeiro. Então por isso que Mercúrio e Júpiter ainda podem dar reincidências do que se passou nessa fase de Mercúrio retrógrado, como uma espécie de, ou para conserto de coisa, ou para retomada de pautas, retomada de assuntos, um redirecionamento de algo que não ficou bem costurado nesse tempo de fim de novembro até 15 de dezembro, certo? Voltamos ali à quadratura Sol-Netuno, que é aquele cuidado para a gente não dispersar com questões desnecessárias e também não sair do foco, né? Gastar energia com algo sem tanta importância, ou convivência sem tanta importância, ou até pilhas, conversas, né? Às vezes até notícias, né? Mensagens que dispersa a gente de fazer alguma coisa importante, né? Ótima semana também, né, Martins, para nós. Então, o Sol quadrado Netuno vale essa atenção para não dispersarmos por bobagens, né? Não esquecer que o Mercúrio tem a recepção mútua aí com Júpiter. Vale um cuidado também para a gente não entrar em pilhas de conversa, informação. Gente que quer dar uma tirada de onda. Ah, porque eu sei, né? Eu avisei. A gente que quer botar uma banca porque acha que sabe demais e não necessariamente isso é real, né? Ignora certos mimimis, diz que não me disse. É isso aí, direta e indireta, Ana. Valeu, Cris, ótima semana também. E aí Vênus trígono com Júpiter, que tem um sentido mais da expansão, é um bom aspecto para negócio, é um bom aspecto para expandir convivências, mesmo relações de amizades, grupos, interação social, né? Para bom momento, a Fera 2 também é legal, é muito auspicioso, é um ótimo aspecto para negócio, até o melhor que tem, né? Obrigado você, Juliana, bom fim de dia, ótima semana também. Então, Vênus trígono Júpiter tem esse sentido de um contexto de expansão nas convivências e também para sociabilidade, para expandir até parcerias, negócios e até aproveitar esse tempo de confraternização
para mais contato com quem você via à distância ou tinha no virtual, né? E aí aproxima mais, aproveitar aí não só as festas da firma, mas também algumas convivências, alguns encontros que também podem ser mais expansivos, mais dinamizados ao longo da semana também, como um tempo também da gente poder se inspirar em quem traz conhecimento para nós, um parente que a gente admira e não tem tanto contato, um tio, um avô, ou mesmo alguém, professor, gente que de certa forma traz elucidação, o que a gente gosta e a gente, né, tá devendo um vinhozinho, tá devendo uma caixinha de bombom, um panetone no fim de ano, né, aquela pessoa que deu força pra gente, né, com alto astral, com sabedoria, conhecimento. Aproveita esse trigo no Vênus Júpiter para, né, dar umas retribuições de proximidade. Certo? Pessoal, essa é a última semana sagitariana. Na próxima falaremos do Sol em Capricórnio chegando, né? 6h20 da manhã de sábado, dia 21. Já teremos capricornianos, já bebês com uma cara mais séria, né? E até sábado, dia 21, 6h18, 19, ainda sagitarianos. É Capricórnio começando um pouco mais cedo aí esse ano também. Certo? Boa semana a todos. Obrigado, galera. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Direta e Indireta Ana. Obrigado, Julianas. Obrigado, Julianas. Obrigado, Cris. Obrigado, 2020 Despertar. Galera que nos assiste, nos acompanha ao longo da semana. Ótima semana a todos, Cris. Abraço a todos. Boa semana, calma e elegância. Mercúrio direto. Tchau.